No instante em que o projetor acendeu, espalhando uma luz azul suave sobre a mesa da sala de reuniões, eu percebi. Havia algo errado. O clima estava tenso demais, ensaiado demais, como se todos já conhecessem o desfecho de uma história da qual eu nem sequer tinha me dado conta. Era a primeira reunião de estratégia dele como CEO. Marcus Hale, escolhido pelo conselho, com formação em Harvard, experiência com a mídia, o tipo de homem que acreditava que confiança e competência eram a mesma coisa. Ele estava à frente, ajustando os botões de punho como se até o terno precisasse notar a presença dele. Então, começou sua apresentação. Ele começou a despejar termos bonitos. Inovação, reestruturação, expansão agressiva, aquisições em vários mercados. Parecia ousado, parecia caro, parecia vazio. Eu ouvi, anotei, mas quanto mais ele falava, pior ficava. Os números simplesmente não fechavam. Não a nosso favor, mas contra a lógica básica do negócio. Quando ele fez uma pausa para beber água, levantei a mão. Não de forma agressiva, nem desafiadora. Tranquila, controlada. Marcus, eu disse, mantendo a voz firme. Você pode explicar quanto a empresa vai gastar depois do segundo trimestre? Essa previsão não bate com o plano de operação. Ele piscou uma vez, hesitou por um segundo e desviou do ponto. A sala travou na hora. Por um instante, achei que ele estivesse pensando na resposta. Em vez disso, lançou um olhar duro na minha direção. Depois falamos desses números, disse, com a voz fria. Mas eu não estava tentando expô-lo. Eu estava perguntando por que números não se dobram a ego. Então, tentei de novo. Com todo respeito, estamos fechando contratos de expansão antes de garantir a estrutura. Se a aquisição atrasar 6 meses, o risco de ficar sem caixa pode... Ele fechou o laptop com força. Alguns executivos se mexeram nas cadeiras. O ar mudou. Até o projetor apagou, como se não quisesse assistir ao resto. A voz dele não era alta. Não precisava ser. Lisa, disse lentamente. Aqui ninguém questiona minhas decisões. Meu coração acelerou por um segundo, mas mantive o rosto neutro. Eu não estou questionando você, respondi em tom baixo. Estou pedindo clareza. Esses riscos precisam ser... Chega! Ele não gritou. E isso deixou tudo pior. A reunião terminou antes do previsto. Sem resumo, sem decisões. Só gente saindo em silêncio, com olhares desconfortáveis e sorrisos travados. Fiquei sentada por alguns segundos, organizando minhas anotações. Minhas mãos estavam tensas, não de medo, mas de incredulidade. Ao sair, a assistente dele apareceu ao meu lado. Ele quer falar com você agora, disse, em um tom quase constrangido. Bati na porta uma vez e entrei. Ele não levantou os olhos. Ficou atrás da mesa, olhando pela janela, evitando encarar a situação. Depois de alguns segundos, se virou. Lisa, disse ele. Seu comportamento hoje foi insubordinado, pouco profissional e desestabilizador. Você quebrou o alinhamento da liderança na frente da equipe. Abri a boca para responder, mas ele levantou a mão, sem espaço para explicação, sem espaço para defesa. Pode esvaziar sua mesa. Houve uma pausa curta, mas suficiente. Algo dentro de mim se acalmou. Um silêncio diferente. Eu já tinha sentido aquilo antes, anos atrás, depois do meu divórcio. Foi quando entendi que silêncio não é rendição. É onde as decisões começam a se formar. A senti uma única vez. Entendeu? Ele perguntou. O maxilar dele estava rígido. Talvez esperasse reação, algum pedido, alguma quebra. Mas não adianta tentar derrubar alguém que sabe o próprio valor. Saí da sala. Arrumei minhas coisas com calma. Deixei meu crachá na recepção, como quem fecha um ciclo. Sem cena. Sem drama. 3 dias passaram. Dias silenciosos, mas não vazios. Meu telefone começou a vibrar. Não eram colegas. Era outra coisa. Perguntas, movimentações, sinais. Na manhã do 4º dia, às 9h12,
chegou uma mensagem de um número que eu conhecia bem. Elias Monroe, diretor de operações globais, em Zurique. Curta e direta. Ligue agora. Antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou. Depois mais uma. E mais outra. Ao longo dos dias seguintes, alguns dos principais parceiros estratégicos começaram a reduzir o contato com a empresa e, de forma mais discreta, passaram a falar diretamente comigo. Eles não estavam cancelando nada, não estavam quebrando contratos, estavam apenas pausando decisões. Eles estavam prontos para agir, porque enquanto Marcos montava discursos, eu construía relações. E relações não desaparecem quando um cargo acaba. Eu era o principal ponto de contato estratégico em todos os contratos. Ao fim da tarde, a empresa estava sob pressão. 6 das maiores contas começaram a adiar decisões críticas e sinalizar revisão de contratos. A perda de 2,3 bilhões colocava o cargo dele sob risco imediato. Naquela noite, sentei sozinha no meu apartamento, olhando as luzes da cidade pela janela. Pela primeira vez desde a reunião, respirei fundo de verdade. Por um segundo pensei, e se eu estiver errada? A dúvida veio rápida, mas foi embora mais rápido ainda. Porque eu conhecia meu trabalho. Eles acharam que me tirar dali seria o fim. Não entenderam que era só o começo. Isso nunca foi sobre vingança. O poder não desaparece quando tentam te calar. Às vezes, o silêncio é só o aviso. E às vezes, é contagem regressiva. Mas 3 dias se passaram. E a história de verdade começou ali. Na manhã seguinte ao início das ligações, acordei antes do sol nascer. Não exatamente por estresse. Foi puro instinto. O mesmo instinto que guiou 12 anos de negociações complexas, aquisições e reestruturações. Preparei café, sentei à mesa e abri o laptop. 6 mensagens não lidas. Nenhuma delas era casual. Eram de CEOs, diretores jurídicos, diretores financeiros. Todas com a mesma linha. Precisamos conversar, mas não pelos canais oficiais. Às 8h30, a primeira chamada segura começou. Era com Elias, em Zurique. Mesmo sem falar com ele há meses, reconheci o ritmo imediatamente. Ele foi direto. Lisa, o que aconteceu? Fui demitida, respondi. Do outro lado, silêncio. Um silêncio pesado, carregado. Por quê? Por questionar o plano na primeira reunião do CEO. Elias soltou o ar devagar. Não era surpresa. Era irritação. Marcos é inseguro, disse ele em tom baixo. Sempre foi. Ele acha que liderar é ser o mais inteligente da sala, quando, na verdade, é saber usar a inteligência de quem está à mesa. Não respondi. Nem precisava. Estamos preocupados, ele continuou. O plano de expansão que ele apresentou é arriscado, imprudente, e, sendo direto, só seguimos nas conversas porque você estava envolvida. Meu pulso acelerou, não por vaidade, mas pela confirmação do que eu já suspeitava. Ele entrou em contato para confirmar os prazos, acrescentou Elias. Não respondemos. Vocês estão pensando em sair do negócio? Perguntei. Não, ele respondeu. Queremos continuar, mas sem essa pressa toda. Não sob a liderança de alguém que não consegue sustentar a própria estratégia. Recostei na cadeira, segurando a caneca com as 2 mãos. Então, o que exatamente vocês estão propondo? Elias foi direto. Vocês considerariam trabalhar com um especialista independente? A pergunta ficou no ar, ao mesmo tempo improvável e totalmente esperada. Antes que eu dissesse algo, ele completou. Não de forma permanente, ainda não. Só até entendermos se a sua empresa ainda merece nosso negócio. Sua empresa. Impressionante como as palavras mudam rápido. Preciso pensar, respondi. Não por muito tempo, ele disse. Vamos precisar de uma resposta ainda esta semana. Quando a ligação terminou, fiquei parada por quase 1 minuto. Então surgiu outra notificação. Solicitação de vídeo de Luiz Mata, em São Paulo. Luiz sempre foi direto. Lisa, disse ele, olhando fixo para a tela. Me diz que você não foi desligada por causa daqueles pontos que levantou. Foi parte disso, respondi.
Luiz soltou um xingamento baixo. A gente revisou os números depois do que você falou. Você estava certa. Fiquei sem ar por um instante. Não por dúvida, mas porque ouvir aquilo tornava tudo concreto. Ele tentou pressionar a gente a assinar o novo acordo ontem, continuou Luiz. Nós recusamos. Ele apresentou algum plano revisado? Perguntei. Luiz deu uma risada curta, sem humor. Ele demonstrou segurança. Só isso. E segurança não paga conta. Um leve sorriso escapou de mim. Não, respondi. Não paga. O tom dele mudou. Ficou mais sério. Se a gente sair agora, isso pode gerar pânico nos investidores. O conselho vai jogar a culpa em você, não nele. Eu sabia. Eles já estão fazendo isso. Luiz assentiu, como se já esperasse essa resposta. Então me diz, falou, inclinando-se um pouco mais para a câmera. O que você pretende fazer agora? Aquilo não soou como pressão. Soou como permissão. Algo dentro de mim despertou naquele momento. A versão que negociava de madrugada, em vários idiomas e fusos diferentes. A parte que nunca aceitou limites impostos por ninguém. Eu ainda não tinha uma resposta clara. Mas teria. Antes do meio-dia, recebi mais 4 ligações. Um padrão começou a aparecer. Ninguém dizia abertamente, mas era evidente. Os clientes não confiavam em Marcos. Confiavam em mim. Mas confiança sozinha não sustenta negócio. Negócio precisa de estrutura. Quando anoiteceu, eu estava à mesa de jantar, cercada por contratos impressos, acordos de confidencialidade e planos que desenvolvi ao longo de 5 anos. Minhas anotações, meus prazos, minhas projeções, a base exata da expansão que Marcos estava usando agora. E, no meio daqueles documentos, havia outra coisa. Um rascunho antigo. Um plano que eu tinha criado meses antes. Não era uma demissão. Era uma alternativa. Um arquivo simples com o título Estrutura de Consultoria Independente e Confidencial. Lembrei da noite em que escrevi aquilo. Tarde, cansada, mas ainda acreditando que a promoção que eu tinha conquistado viria. Nunca veio. Mas o instinto estava certo. Se prepare antes. Planeje em silêncio. Construa antes que te impeçam. Meu celular vibrou novamente. Uma mensagem curta, direta, de Marcos. Devolução dos itens da empresa agendada para amanhã, às 9 horas, no RH. Sem saudação, sem cortesia. Só a confirmação do fim que ele achava definitivo. Olhei para a mensagem e respondi com calma. Vou devolver o que pertence à empresa. Nada além disso. Eu conhecia os limites legais. Não podia levar dados, contratos ou informações confidenciais. Mas relações não pertencem à empresa. Sem emoção. Sem provocação. Porque ele cometeu um erro básico. Achou que me tirar da empresa eliminaria minha influência. Esqueceu que influência não aparece em folha de pagamento. Ela vive nas pessoas. E as pessoas já estavam se movimentando. Não de forma barulhenta. Não publicamente. Mas com intenção. Exatamente assim que o poder muda de mãos, antes mesmo de alguém perceber. No dia seguinte eu voltaria ao prédio. Não como alguém descartada, mas como alguém cujo valor tinha acabado de ser confirmado. E Marcos não fazia ideia da contagem regressiva que tinha iniciado. O próximo passo não seria dele. Cheguei à sede na manhã seguinte. O relógio marcava 8h57. Nem cedo demais para parecer ansiosa, nem tarde a ponto de parecer abalada. Apenas no controle. O saguão era o mesmo. Mármore polido, detalhes em aço, uma parede cheia de prêmios que, sinceramente, a empresa já não merecia há anos. Mas algo estava diferente. Talvez fosse eu. Daniel, o segurança, me viu antes de eu passar pela catraca. A expressão dele mudou. Bom dia, Lisa, disse em tom baixo. Não sabia que você viria hoje. Só vim devolver um equipamento, respondi, levantando levemente o laptop. Ele assentiu, meio aliviado. Depois hesitou. Talvez isso não mude nada, disse ele.
Mas você não merecia o que aconteceu. Havia algo raro na voz dele. Honestidade. Obrigada, respondi. Meu crachá já não funcionava, então ele abriu o acesso manualmente. De certa forma, simbólico. A empresa fechando portas, alguém abrindo. Enquanto caminhava até os elevadores, 2 analistas passaram por mim. Falavam baixo, quase sussurrando. Não entendi tudo, mas os olhares diziam o suficiente. Rumores correm rápido. A verdade corre mais. Dentro do elevador, revisei mentalmente tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Cada conversa, cada proposta, cada possibilidade. Quando as portas se abriram no meu antigo andar, o ambiente estava estranho. Um silêncio forçado, típico de lugares onde todo mundo tenta fingir normalidade. Passei pela sala de reuniões de vidro. Pelo reflexo, vi Marcos em pé na cabeceira, gesticulando com impaciência enquanto a equipe permanecia rígida. Ele já tinha perdido o controle. Só ainda não tinha percebido. A porta do RH estava entreaberta. Karen, a diretora, fez um gesto para eu entrar. O mesmo sorriso de sempre, só na boca, nunca nos olhos. Obrigada por vir, Lisa, disse, em tom mecânico. Vamos recolher seu acesso, seu laptop e seu dispositivo móvel. Depois disso, finalizamos seu desligamento. Desligamento, como se fosse um processo qualquer. Coloquei tudo sobre a mesa com cuidado. Karen evitava olhar diretamente para mim enquanto digitava no sistema. Quase de forma automática, ela disse. Enviaremos a confirmação da sua demissão e os detalhes da sua indenização por e-mail em até 48 horas. Claro, respondi. Ela forçou um sorriso corporativo, educado. Precisa de algo? Sim, eu disse. Um comprovante confirmando a devolução dos bens. Seus ombros ficaram rígidos. A maioria dos funcionários demitidos ficava abalada demais para pedir isso. Mas eu sabia que não podia ignorar. A documentação faz diferença quando a verdade é questionada depois. Ela imprimiu, me entregou e acrescentou em voz baixa. Só para constar, as pessoas estão comentando. Seu nome não sai das conversas. Encarei-a. Por quê? Ela hesitou. Porque o cliente parou de responder. Ali estava, a virada. Não comemorei. Não sorri. Apenas confirmei com a cabeça e me virei para sair. Mas ao entrar no corredor, a porta da sala de reuniões se abriu e Marcos saiu. Ele me viu na mesma hora. Sua expressão mudou. Primeiro irritação, depois algo mais afiado. Medo. Lisa, disse ele com uma calma claramente forçada. Não esperava te ver aqui. Mostrei o comprovante. Ao devolver os itens da empresa como solicitado, o maxilar dele se contraiu. Você poderia ter deixado na recepção. Não precisava subir. Dei de ombros, de leve. Você não especificou. Suas narinas se expandiram. Um sinal sutil demais para a maioria perceber. Mas eu passei anos lendo linguagem corporal em negociações importantes. Ele estava perdendo o controle. Antes de você ir, disse ele, baixando o tom. Preciso te perguntar uma coisa diretamente. Esperei. Você está entrando em contato com nossos clientes? Não. Seus olhos se estreitaram. Então por que eles não estão falando com a gente? Mantive o olhar firme. Talvez você devesse se perguntar por que eles não se sentem seguros para responder. Por um instante, o corredor ficou completamente parado. Nenhum som, nenhum movimento. Só a verdade. A fachada dele rachou. Não de forma dramática, nem barulhenta, mas como vidro sob pressão. Você acha que pode me sabotar? Ele falou entre os dentes. Não, respondi. Não preciso. Ele me encarou como alguém que enxerga uma saída que nem sabia que existia. Você vai se arrepender, disse por fim. Inclinei a cabeça. Não, respondi em voz baixa. Vai sim. Então me afastei. Sem pressa, sem vitória explícita, apenas com segurança. Porque isso nunca foi sobre vingança. Às vezes, tudo começa quando alguém te subestima dentro de um elevador. Meu celular vibrou.
Uma mensagem de Elias. Atualização. O Conselho de Zurique votou. Não vamos seguir com Marcos na liderança. Pronto quando você estiver. Meu pulso não acelerou. Minha respiração permaneceu estável. Apenas falei a verdade, quase em um sussurro. Isso não é consequência. É alinhamento. Assim que as portas do elevador se fecharam, me permiti ter o primeiro pensamento real sobre o que viria depois. Não seria retaliação nem desordem. Seria um recomeço construído sobre aquilo que eles descartaram. Há 3 dias, eles encerraram a minha carreira. Não perceberam que eu não estava ali para sustentar a deles. Eu estava ali para criar algo melhor. E agora a mudança não era mais silenciosa. Era inevitável. Naquela tarde, não fui para casa. Eu precisava de espaço. Espaço mental, espaço estratégico, espaço longe do peso de um prédio que já não carregava meu nome nem meu propósito. Então caminhei pela cidade, passando por ruas e cafés familiares, onde eu atendia clientes internacionais até tarde da noite, pelo hotel onde assinamos o primeiro grande contrato de parceria, por lugares conectados a uma versão minha que ainda pertencia à empresa. Por fim, parei em um café tranquilo com vista para o rio. Pedi chá, não café. O café alimenta a pressa. O chá traz clareza. Enquanto esperava, abri meu laptop. 6 novas mensagens, todas de clientes diferentes, todas variações de "precisamos dos seus termos". Não era "podemos conversar"? Nem "você está disponível"? Eles já sabiam o que queriam. Estavam apenas esperando que eu assumisse a liderança. Antes de responder, abri o rascunho do plano de contingência, meu plano de consultoria independente. O arquivo me encarou como um desafio. Por anos construí sistemas, estruturas e relações, sempre sob a liderança de outra pessoa, sempre à sombra de alguém, sempre acreditando que o mérito, no fim, falaria mais alto. Mas o mérito não intimida líderes inseguros. Ele ameaça. Meu chá chegou. O vapor subia em espiral, lento, constante. Observei aquilo e me lembrei. Lento não significa fraco. Silencioso não significa passivo. Preparado não é acaso. Atualizei o documento. Escopo, faixas de preço, regras, modelos de divisão de risco, nada agressivo, apenas justo, claro e profissional, o oposto de como eu havia sido tratada. Antes de enviar qualquer coisa, fiz mais uma ligação. Não para um cliente, mas para Noah Chen, ex-diretor financeiro de uma empresa de telecomunicações parceira na Ásia, que se aposentou cedo demais, na opinião de muitos. Depois que o ambiente corporativo se tornou tóxico, Noah passou a enxergar tudo com ainda mais clareza. Ele não desperdiçava palavras, não suavizava a realidade. Atendeu no segundo toque. Lisa, sem formalidades, apenas reconhecimento. Preciso da sua visão, eu disse, sobre a diferença entre sair de uma empresa e substituí-la. Um suspiro leve, quase uma risada, mas contida. Você já substituiu, ele disse. Só está decidindo se vai aceitar isso. Fechei os olhos por um instante. Noah, 6 clientes estão esperando pela minha estrutura. Se eu avançar, não tem volta. Não havia volta no momento em que tentaram te calar. Ele fez uma breve pausa. E Lisa, você não está tirando nada de ninguém. Você está continuando o que construiu, só que sem as pessoas que tentaram levar o crédito. Aquela frase se fixou em algum lugar profundo. Não como validação, mas como verdade. Porque ele estava certo. Os contratos não eram do Marcos. Não eram do conselho. Eles existiam porque eu negociei, protegi e mantive tudo funcionando quando poderiam ter desmoronado. A propriedade não foi declarada, foi conquistada. Quando a ligação terminou, enviei um único e-mail para os 6 clientes ao mesmo tempo. Simples, direto, profissional, com assunto claro e estrutura atualizada. Segue em anexo o contrato. Se estiver tudo alinhado, vou agendar reuniões individuais para a transição e planejamento da execução. Sem promessas vazias, sem encenação, apenas direção.
Então fechei o laptop e respirei fundo. Pela primeira vez em anos, eu não estava esperando aprovação. Não estava dependendo do reconhecimento de ninguém. Eu não estava tentando crescer. Eu estava ocupando o que já era meu. Nas horas seguintes, as primeiras confirmações começaram a chegar. Ao longo do dia, os 6 clientes formalizaram o interesse em seguir comigo. 6 confirmações. 6 clientes me escolhendo. Não por obrigação, mas porque eu entreguei resultado. A mudança deixou de ser hipótese. Era concreta. Minha consultoria finalmente saiu do papel. Não como ideia, não como rascunho, mas formalizada, financiada e em funcionamento. E assim que a 6ª confirmação chegou, outra mensagem apareceu. Desta vez, de um nome inesperado. Evelyn Hart, presidente do conselho. O e-mail era curto. Curto até demais. Precisamos conversar imediatamente. Me ligue. Encarei a tela. Não surpresa, apenas consciente. Foi naquele instante que a Power percebeu que havia perdido o controle. Não liguei, não por orgulho ferido, mas por estratégia. Em vez disso, respondi: envie seus horários disponíveis. Confirmarei se algum encaixa na minha agenda. Segundos depois, os 3 pontos apareceram e sumiram. O silêncio que veio em seguida não foi desconfortável. Foi justo. Enquanto organizava minhas coisas e saía, o céu já tinha mudado. Nuvens se formando, o vento ganhando força, aquela calmaria típica antes da tempestade. Mas, pela primeira vez, eu não estava me preparando para o impacto. Eu estava me preparando para liderar. Eles me dispensaram achando que eu iria desmoronar. Em vez disso, acabaram me empurrando para um alinhamento comigo mesma, com o meu trabalho e com as pessoas que valorizavam resultado acima de hierarquia. O conselho queria respostas. Marcos queria controle, mas os clientes já tinham feito a escolha. Não escolheram uma empresa, nem um logotipo. Escolheram uma liderança. E agora só restava encarar as mesmas pessoas que um dia interpretaram meu silêncio como fraqueza e mostrar o que ele realmente significava. Preparação. E o começo das consequências. Amanhã a conversa não seria sobre a minha saída, seria sobre a deles. 2 dias depois, entrei no prédio novamente. Mas desta vez não porque fui chamada. Desta vez eu tinha uma reunião marcada com o conselho. O convite não veio do RH nem de Marcos. Veio diretamente de Evelyn Hart. Ao sair do elevador no andar da diretoria, o clima era outro. Não hostil, mas tenso, atento. Como se todos percebessem que algo estava mudando, mesmo sem saber exatamente o que. A porta da sala já estava aberta. As vozes lá dentro eram firmes, carregadas. Marcos estava falando. Não estamos perdendo o controle. Isso é uma reação temporária. Clientes reagem assim quando há mudanças bruscas. Um dos conselheiros respondeu, visivelmente irritado. Clientes não agem por impulso, Marcos. Eles já se afastaram. Entrei na sala. Evelyn me viu primeiro. Ela se ajeitou na cadeira, não por autoridade, mas com certo alívio. Lisa, disse levantando-se. Obrigada por vir. Todos olharam na minha direção. Alguns surpresos, outros cautelosos, um claramente irritado. O maxilar de Marcos se contraiu com tanta força que o músculo chegou a tremer. Você não deveria estar aqui, disse ele em voz baixa. Sentei na cadeira vazia bem à frente dele. Eu fui convidada. Evelyn limpou a garganta. Vamos começar. Os membros do conselho, 11 ao todo, estavam posicionados em semicírculo, com laptops abertos e relatórios financeiros à frente, mas ninguém falava. Então, Evelyn tocou na tela. O painel na parede acendeu. Um gráfico simples apareceu. Receita projetada antes e depois da saída dos clientes. A queda era evidente. 6 dos nossos maiores clientes corporativos pausaram ou encerraram negociações, disse Evelyn com firmeza. Isso representa 2,3 bilhões em contratos de longo prazo. Ela olhou para Marcos. Sua explicação? Ele se endireitou.
Influência externa. O olhar dele veio direto para mim. Ela tem interferido nos relacionamentos da empresa. Permaneci firme. Vocês têm provas? Perguntou Evelyn. Ele abriu a boca. Hesitou por um instante e desviou do ponto. Então voltou com um tom forçado de segurança. A coincidência de datas não é acaso. Um conselheiro se inclinou para a frente. Marcos, nós falamos diretamente com os clientes. Eles não citaram sabotagem. Falaram de problemas na liderança. Outro completou. Falta de clareza, justificativas fracas para a estratégia e incapacidade de responder perguntas importantes. O clima ficou pesado na sala. O rosto de Marcos endureceu. Ela me expôs na frente da equipe executiva, disparou. Minou minha autoridade desde o início. Mantive a voz controlada. Eu pedi esclarecimentos sobre uma projeção financeira incompleta. Isso não é exposição, é responsabilidade. Alguns conselheiros concordaram com pequenos gestos. Marcos bateu a mão na mesa. Isso é absurdo. Ela está manipulando vocês. Evelyn soltou um suspiro, mais cansado do que irritado. Marcos, isso não é pessoal. É sobre capacidade. Ela voltou-se para mim. Lisa, recebemos algo dos clientes. Você gostaria de ver? Assenti. Ela tocou na tela novamente. Um documento surgiu. Declarações assinadas pelos 6 clientes. Todas com a mesma preocupação central. Falta de confiança na condução estratégica atual e necessidade de revisão da liderança do projeto. O peso daquilo tomou conta da sala. Evelyn falou então, sem hesitar. Marcus Hale, diante da situação atual e após deliberação do conselho, decidimos pela sua remoção do cargo de CEO, com efeito imediato. O rosto dele perdeu a cor. Vocês não podem fazer isso. É uma decisão unânime, ela respondeu, interrompendo. Vamos organizar sua transição imediatamente após a reunião. A perda de 2,3 bilhões colocava o cargo dele sob risco imediato. Ele me encarou. Não só com raiva, mas completamente abalado. Você acha que venceu? Sussurrou. Não, respondi com calma. Acho que a empresa finalmente parou de perder. A equipe de segurança se aproximou. Marcos se levantou devagar, sem tirar os olhos de mim. Você vai se arrepender disso. Não respondi. Algumas falas não merecem nem atenção. Quando a porta se fechou atrás dele, Evelyn apoiou as mãos na mesa. Lisa, disse ela, estamos em um momento decisivo. Os clientes confiam em você. A equipe respeita você. Mas sabemos que você já estruturou uma consultoria independente. Esperei. Estamos prontos para formalizar um novo modelo, uma liderança híbrida. Você atuaria como principal responsável pela estratégia, respondendo diretamente ao conselho, com autonomia total sobre contratos internacionais. Levantei levemente a sobrancelha. Isso não é só um cargo. É responsabilidade de verdade. Sim, ela respondeu. Exatamente isso. Respirei fundo. Podemos discutir 3 condições essenciais para que isso funcione. O conselho se inclinou, atento. Primeiro, total transparência nas projeções financeiras, sem decisões no escuro. De acordo, disse Evelyn. Segundo, nenhuma retaliação contra funcionários que apoiaram ou questionaram esse processo. Alguns trocaram olhares, mas Evelyn confirmou. Fechado. E terceiro, falei, olhando para cada um deles. Eu escolho minha equipe. Houve uma pausa breve. Então Evelyn se levantou e estendeu a mão. Bem-vinda de volta, Lisa. Não abaixo de nós, mas ao nosso lado. Apertei sua mão, não por validação, mas porque assumir o próprio caminho exige firmeza. Quando saí do prédio, a cidade parecia igual. Mas eu não. Isso nunca foi sobre vingança. Foi sobre não aceitar ser diminuída. Mesmo quando tentaram me apagar. Naquela noite, enquanto revisava contratos atualizados e planos de integração, uma certeza se consolidou. Nem sempre é preciso lutar para vencer.
Às vezes, basta parar de esperar permissão para liderar. E quando você finalmente assume esse lugar, tudo ao redor se reorganiza. Não porque você exigiu, mas porque você conquistou. A verdadeira lição dessa história está na compreensão de que valor real não depende de validação externa. Lisa não venceu porque reagiu, mas porque já estava preparada antes mesmo do conflito surgir. Ela construiu relações, conhecimento e estrutura, enquanto outros focavam apenas em aparência e autoridade. Quando foi testada, não precisou provar nada, apenas permitiu que a realidade se revelasse sozinha. O erro de Marcos não foi técnico, foi estrutural. Ele confundiu liderança com controle e autoridade com respeito. No mundo real, quem depende de imposição perde para quem constrói confiança. E confiança não se exige, se conquista ao longo do tempo. A lição é clara. Prepare-se em silêncio. Construa com consistência. E nunca dependa de um sistema que não foi feito para reconhecer o seu valor. Porque quando o cenário mudar, e ele sempre muda, quem estiver preparado não reage. Assume. A reflexão que fica é mais profunda do que parece. Quantas vezes você já viu alguém competente ser silenciado por alguém inseguro? E quantas vezes esse silêncio foi interpretado como fraqueza, quando na verdade era estratégia? A história revela um padrão invisível. Estruturas muitas vezes não recompensam mérito, mas sim alinhamento conveniente. Lisa não perdeu o jogo ao ser demitida. Ela saiu de um sistema que já não reconhecia seu valor. E ao fazer isso, expôs algo maior. O poder nunca esteve no cargo, mas na capacidade de gerar resultado e confiança. Isso nos força a encarar uma verdade desconfortável. Talvez o lugar onde você está hoje não foi feito para você crescer, mas para você sustentar alguém acima. E quando você percebe isso, surge a decisão mais difícil: continuar esperando reconhecimento, ou construir um caminho onde ele não seja necessário. Agora me diz, você já passou por situações onde confundiu lealdade com limitação? Se você estivesse naquela sala, teria coragem de questionar sabendo do risco, ou escolheria o silêncio para se proteger? E na sua opinião, o que realmente sustenta o poder? O cargo que te deram, ou a influência que você construiu sem depender dele? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curte esse tipo de história? Então deixa o like e se inscreve no canal, porque essa foi só a primeira de muitas viradas que ainda vem por aí. E claro, se esse tipo de história te prendeu até o final, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui cada história é um espelho. E a próxima pode ser ainda mais impactante.